E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos tratar do assunto de vetores de força. E dentro desse assunto, a gente tem um tópico de escalares e vetores, onde a gente vai definir o que é um escalar e o que é um vetor. Bom, primeiramente, tratando do escalar. A gente tem que pensar aqui antes da gente definir o escalar e o vetor, né? A gente tem que pensar aqui. A gente vai ter alguma informação do meio físico, tá? Da física em geral, tá? Seja peso, velocidade, tudo isso são informações, tá bom? E dentre essas informações, a gente vai dividir elas em escalares ou vetores. Então, o peso, ele é um escalar. E a velocidade, ele é um vetor, tá? Uma quantidade vetorial, beleza? E aí, para a gente definir, conseguir caracterizar cada uma dessas quantidades, a gente vai seguir pelas seguintes definições aqui que eu estou colocando na tela para vocês. Então, o escalar, a gente já tem aqui, ó, que ele é uma quantidade física positiva ou negativa, isso é importante, tá? Porque muita gente acha que o escalar só pode ser positivo. Porém, isso é um mito, tá? Uma mentira. A pessoa pode estar se confundindo ao falar isso, tá? Ele pode ser positivo ou negativo, beleza? Então, essa quantidade pode ser completamente especificada pela sua intensidade. Então, o que manda no escalar é a sua intensidade. Se você consegue definir uma informação somente pela sua intensidade, ela é um escalar. E aí aqui eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o que eu já tinha falado antes, né? O peso, a massa, né? Então, a massa, a gente pode dizer aqui que uma pessoa tem uma massa de 59 quilos, ok? Isso daqui pra gente é suficiente, tá bom? Não tem mais o que dizer sobre isso. Aí você pode perguntar assim, 59 quilos, para baixo, para cima, para o lado, para frente ou para trás, isso são informações que não cabem nessa especificação aqui da massa, tá? A massa por si só já basta. Eu já digo que uma pessoa tem 59 quilos e isso está super entendido pra gente, beleza? Outra coisa que é um escalar, distância. Então aqui, ó, pá, distância. Aí você vai colocar aí o que distância. Você mediu aí o seu móvel tem 2,20 metros de comprimento, beleza? Acabou, não tem mais o que definir sobre isso, beleza? Então, medidas assim são escalares, então você não precisa colocar mais nenhuma informação nela, beleza? Diferente das medidas em vetores, tá? Que a gente vai ver mais pra frente, que a gente precisa não só da sua intensidade, mas de outras características para poder especificar completamente essa quantidade. No escalar, como a gente está vendo aqui, somente a intensidade. Então, a intensidade dessa distância é 2,20. A intensidade da massa é 59 quilos, beleza? Então, vamos ver aqui agora os vetores. Bom, agora então o vetor a gente já começa, né, mostrando aqui essa sua representação, mas antes a gente tem a sua definição. Então o vetor, ele pode ser considerado qualquer quantidade física, qualquer uma que você conseguir medir aí no meio físico, na realidade, tá? E que ele vai não só precisar da intensidade, mas também de uma direção para que a gente possa descrever ele de uma forma completa. Aqui também não tá, mas a gente tem também o sentido, tá? Então a gente tem intensidade, você vê aqui no canto, ó. Intensidade, direção e sentido, beleza? E aí eu vou especificar para vocês cada uma delas aqui nesse desenho dessa teta. A gente vai representar os vetores sempre por meio dessa seta aqui,
beleza? Então a gente está vendo essa seta, uma seta P, né? Tem um ponto P. E aí, o vetor aqui dentro, ele está representado por essa letra A, que está em negrito, tá? Quando a gente tem essa impressão aqui, né? O texto digitalizado, os autores costumam colocar a representação do vetor, da letra que representa o vetor, em uma letra em negrito, esse A em negrito. Ou então, em algumas vezes, o A com uma setinha em cima, beleza? Mas às vezes o software que ele usa para fazer edição não tem essa possibilidade e ele utiliza negrito, beleza? E aí, o vetor ele vai ter uma quantidade, certo? E aqui a gente está representando a quantidade por essa distância, né? Tá vendo? Então a gente sabe que a cada tracinho a gente tem uma quantidade 1. Então aqui a gente tem 1, 2, 3 e 4. Então o vetor é sempre caracterizado, né? A intensidade pelo tamanho da sua seta, beleza? E aí, pessoal, para a gente dar a direção desse vetor, a gente utiliza o ângulo. Então aqui a gente tem esse ângulo de 20 com a horizontal, beleza? Então aqui a gente já tem essa direção. E o sentido, ele é dado pela setinha, pela cabeça da seta aqui. Nesse caso, ele está nesse sentido. Porém, você poderia ter esse outro sentido aqui, ó, tá? O inverso, beleza? Então são essas três características, beleza? O ângulo, só uma ressalva, né? O ângulo a gente não precisa estar sempre com a horizontal, tá? Você pode ter ângulo com a aqui a vertical, tá? Você pode ter um ângulo com uma outra reta qualquer aqui que passa aqui no meio, tá bom? Tanto faz. Você só precisa ter um referencial para que você possa medir esse ângulo e assim dar o direcionamento, beleza? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai tratar de algumas operações vetoriais, beleza? Um grande abraço, valeu, falou!